Ora, muito bom dia. Vamos então dar início a esta audição de peticionários. A petição número 85, valorização remuneratória dos trabalhadores da CCDR. Dar conta de que eu estou a presidir esta sessão porque sou a deputada designada deputada relatora, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Dou as boas-vindas aos membros da delegação, sei que são 11, mas que ainda aguardamos uma pessoa que está no trajeto até aqui à Assembleia da República. Temos connosco Maria Leonor Mina Franco, Maria Alexandra da Mata Almeida, Olinda Maria Martinho, Adelino Carlos Bandeira, João Filipe Xavier de Basto Medeiros dos Santos, Margarida Maria Gonçalves Macedo, Maria da Conceição Queiroz de Azevedo, Teresa Isabel Pinto Ferreira, Nuno Alexandre Lobo Gourinho de Oliveira, Nilza do Rosário da Prata Caeiro, Hélder Manuel dos Santos Fernandes e Carla Maria Ramos Semedo Lázaro, sendo que o primeiro peticionário é Filipe Alexandre Gonçalves Melo da Silva. Dou conta de que estão aqui representados os grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista, do Chega e do Partido Comunista. E assim sendo, informar que em relação à grelha de tempos, temos a intervenção inicial da entidade, neste caso sei que é, o nome, desculpe, é o Filipe Alexandre, João Filipe Xavier Medeiros, ok, que vai fazer a primeira intervenção e depois sei que na última intervenção será Olinda Maria Martinho a fazer o término desta audição. A entidade tem então 10 minutos para apresentar a sua petição e sucedem-se os grupos parlamentares com 4 minutos. A intervenção final terá igual duração de 10 minutos. Sendo assim, tem a palavra. Então, bom dia a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão Parlamentar, excelentíssimas Senhoras Deputadas, excelentíssimos Senhores Deputados, como já repararam, eu sou apenas o porta-voz de representantes das 5 CCDRs do país, sendo que o ausente, o retardatário, vem em transporte público e virá do Algarve, e, portanto, há de chegar, é o Nuno. De resto, estamos aqui representantes das 4 CCDRs e a 5ª estará aqui. Uma breve exposição, que eventualmente vos vai roubar menos do que 10 minutos, sobre o que nos traz aqui. Seguramente que o texto da petição será de vosso conhecimento e, portanto, não vamos pegar nesse texto. Vamos dizer, em primeiro lugar, o nosso agradecimento a esta Comissão de Poder Local e Coesão Territorial, que nos dá a possibilidade de expor a vossas excelências as razões que nos trouxeram até aqui, à chamada Casa da Democracia, junto de quem quisemos nos representasse. Para atingir tal desiderato, terá contribuído a nossa petição, com o número 85/16 primeira, que juntou mais de 4.000 assinaturas, chegou até vossas excelências, foi admitida, ora apreciada e em breve será relatada pela Sra. Deputada Dulcinea Catarina de Moura. Um segundo momento para relevar a forma como fizemos, ou como fomos fazendo, juntando esforços entre as 5 estruturas que aqui estão representadas, dirigindo uma missiva inicial aos nossos presidentes ainda em janeiro de 2024, de modo pacífico e ordeiro, sem o frenesim dos holofotes, sem envolvimento dos mídia, sem impulsos imediatistas. Mas com uma certeza, a de que a razão nos assiste, faltando apenas encontrar um meio de lhe dar corpo. Representamos quem? Representamos os trabalhadores não dirigentes das 5 CCDR do país, Norte, Centro, Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, num universo superior a 2.400 trabalhadores não dirigentes. E como porventura sabeis também, desde esse 1º de janeiro de 24, as anteriores CCDRs foram convertidas em institutos públicos. Decretos-leis número 36 de 2023, de 26 de maio, e 114 de 2023, de 4 de dezembro, e despacho número 12.456-A, 2023, de 5 de dezembro, que, simplificando a linguagem jurídica, tornaram os novos IP como sendo de regime especial, classificados no Grupo A. E passo a citar parte do referido despacho no ponto 3. Os vencimentos ilíquidos dos membros do Conselho Diretivo das CCDRs, IP,
correspondem às percentagens do valor padrão para o grupo A. Ou seja, em português corrente, o presidente de um conselho diretivo de uma CCDR-IP tem o salário líquido igual ao do Sr. Primeiro-Ministro e os cargos de direção seguintes oferem percentagens daquele valor, oscilando entre os 90% para vice-presidente e os 55% para chefe de divisão, passando pelos 60% para diretores de unidade, a que acrescem verbas atribuídas enquanto despesas de representação. Se somarmos os vencimentos ilíquidos às despesas de representação, os aumentos salariais de 23 para 24 oscilaram entre os 12% e os 80%. Entretanto, já este ano, portanto, com o novo governo em funções, houve um aumento do número de vice-presidentes, passando de 4 para 5, em 4 das 5 CCDR-IP, sob o pretexto de que os serviços da agricultura, que representam o maior contingente de trabalhadores em número a ter sido integrado nestas novas entidades, deveria estar representado ao nível de uma vice-presidência. Os trabalhadores que serviram de argumento para dotar os novos IPs deste novo vice-presidente, esses continuaram esquecidos, entre aspas, como se não existissem ou não dessem contributos, muitas vezes imprescindíveis, ao sucesso das respectivas instituições. E é desse esquecimento que vos falamos hoje, porque dói, porque é indigno, porque não tem tradução no cotidiano vivido em conjunto com quem nos dirige. E porque há muitas instituições deste país que se converteram também em IP e em muitas delas os seus trabalhadores foram reconhecidos como parte de um todo e não, como no nosso caso, os parentes pobres de uma equação. Ainda vamos a tempo, porque há sempre tempo. E é sempre o tempo de corrigir desigualdades, sanar injustiças, corrigir trajetórias. Solicitamos a vossa prestimosa atenção e o máximo empenho para que esta situação seja revertida. E aludimos à Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 13º, que eu escuso de citar porque vossas excelências conhecem, o princípio da igualdade. Muito gratos pela vossa atenção e antecipadamente reconhecidos pelo seguimento que se dignarem conceder a esta petição. Bem-aja. Ora, muito obrigada. Então, sendo assim, tem agora a palavra os grupos parlamentares e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 4 minutos, Sra. Deputada Fátima, tenha a bondade, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e começo por saudar também todos os peticionários aqui hoje presentes, agradecer-vos por esta iniciativa, que reflete uma preocupação que é legítima, e um profundo sentido de justiça relativamente às condições de trabalho dos profissionais das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Tomamos conhecimento da vossa petição, subscrita por um número significativo de peticionários, o que demonstra bem a relevância e a urgência do tema que nos trazem. E o objetivo desta audição é precisamente escutar as vossas preocupações, compreender os desafios que enfrentam e avaliar as possíveis soluções. Assim, o vosso apelo prende-se com o tema fundamental de justiça e equidade na valorização remuneratória dentro das CCDR, tendo em conta que a valorização inicial incidiu exclusivamente sobre os cargos dirigentes, como já fizeram referência, e criando um fosso cada vez maior entre estes e os restantes trabalhadores. Compreendemos que a reestruturação das CCDR em institutos públicos trouxe consigo um aumento da exigência de responsabilidade e de complexidade das funções para todos os trabalhadores e não apenas para os dirigentes, e nesse sentido parece-nos legítima a reivindicação de um modelo que reconheça o esforço e o contributo de todos os profissionais envolvidos. E tal como vocês referem também no texto da petição, o Sr. Presidente da República alertou também para os efeitos desta diferenciação salarial que acaba por tornar mais complexa e desigual a grelha remuneratória na administração pública. Apenas para compreendermos melhor a vossa posição e as vossas expectativas, gostaria de vos colocar algumas questões, nomeadamente se tem uma proposta concreta para um modelo de valorização remuneratória mais equitativo. Uma proposta concreta seria essencial porque facilitaria o processo de negociação.
permitindo que o debate avance para soluções práticas, em vez de ficarmos apenas na identificação do problema, que foi aquilo que nos trouxeram aqui. Com o modelo já definido, é possível avançarmos para uma discussão da sua viabilidade, propor os ajustamentos que julgarmos necessários, no sentido de obtermos a sua aprovação generalizada. Por outro lado, também era importante perceber os contactos prévios que já foram estabelecidos com as entidades responsáveis sobre esta matéria, qual tem sido a resposta até ao momento por parte do Governo ou das administrações da CCDR às vossas pretensões. Era muito importante nós termos também esse feedback e termino reiterando o nosso compromisso em analisar esta questão com a devida atenção e em procurar as soluções que promovam um tratamento mais justo e mais equitativo para todos os trabalhadores desta CCDR. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E assim, na qualidade de representante do Grupo Parlamentar do PSD, faço também uma questão aos peticionários. O argumento principal apresentado na petição é o facto da conversão das CCDRs em institutos públicos. Proceder a uma valorização remuneratória dos cargos dirigentes, algo que não ocorreu naquilo que são os técnicos das carreiras gerais, portanto, trabalhadores não dirigentes. E aquilo que os subscritores desta petição consideram, e passo a citar, criar uma situação de desigualdade de tratamento face à valorização remuneratória que, além de desigual e desproporcional, é imoral. Pergunto só, este modelo de instituto público que agora está consubstanciado na CCDR é diferente do modelo dos demais institutos públicos da administração pública? Ou este modelo agora remuneratório está revertido a alguma excepcionalidade das CCDRs? Portanto, se é dispar em relação aos demais. E depois, também ao encontro daquilo que disse a Sra. Deputada do Partido Socialista, se existe, se revêem num modelo, e qual seria esse modelo de valorização da carreira do trabalhador não dirigente, portanto, da valorização remuneratória destes trabalhadores, se existe, se têm esse modelo, portanto, e se podemos efetivamente ter acesso a essa informação. Depois, e porque tocou na questão do aumento, portanto, deste reforço de vice-presidentes, agora com a integração e com a articulação com o Ministério da Agricultura, questiono se sentem que há um reforço da vossa situação, se sentem lesados ou redobradamente lesados por via dessa circunstância da articulação com agora o Ministério da Agricultura ao fazer parte integrante do modelo de gestão da CCDRs. Muito obrigada. E dou a palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares, não me enganei desta vez, do Partido Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Senhores Deputados, muito bom dia, caras e caros trabalhadores da CCDR. Hoje estamos aqui porque acreditamos que a justiça e a valorização de todos os profissionais são pilares essenciais para uma administração pública mais forte, coesa e eficaz. Reconhecemos o mérito e a necessidade de atrair quadros qualificados para cargos dirigentes, mas sabemos que uma organização só é verdadeiramente eficiente quando todos os seus trabalhadores são justamente reconhecidos pelo seu esforço e dedicação. A exigência e a complexidade do trabalho não recaem apenas sobre os dirigentes, são todos vós, técnicos, administrativos, especialistas, que diariamente asseguram o cumprimento das missões fundamentais das CCDR. O apelo que aqui fazem é, claro, legítimo, uma valorização remuneratória que não deixe ninguém para trás. Se a estrutura e as funções das CCDR se tornaram mais exigentes para dirigentes, também o foram para todos os outros trabalhadores, que mantêm estas instituições em funcionamento. Não podemos deixar que esta discrepância se torne uma marca permanente do novo modelo das CCDR. É essencial que esta situação seja discutida com seriedade e responsabilidade. Não se trata de uma reivindicação isolada, mas de um alerta para um problema que precisa de resposta. As soluções existem e devem ser encontradas em diálogo com aqueles que fazem parte destas instituições e conhecem as suas realidades. A vossa voz precisa de ser ouvida. A valorização do trabalho não pode ser um privilégio de alguns, tem de ser um princípio para todos. Para concluir, é inadmissível que um presidente de uma CCDR possa oferir o vencimento de um primeiro-ministro.
Isto é inaceitável. Desculpem-me a expressão, mostra a bandalheira com que gerimos este país. E isto, efetivamente, tem que terminar. Nós vivemos num país que não é um país rico, um país que vive à conta dos impostos, um país que não é dinâmico a nível empresarial. Não podemos ter discrepâncias de ordenados. Se queremos ter serviços, se queremos ter bons serviços, tem que haver aqui um equilíbrio e tem que ser pensado com toda a seriedade. Isto não estava previsto nas minhas declarações, mas teve que ser, e o que tem que ser tem muita força. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, Srs. Deputados. Cumprimento os as senhoras e os senhores peticionários e dar-vos já agora uma nota pessoal e política. Eu preferiria estar aqui a discutir o Estatuto dos Trabalhadores da Administração Regional, mas como a regionalização não, enfim, apesar de estar na Constituição, não é feita, enfim, mas lá chegaremos. Eu creio que a matéria que nos expõe é, sem dúvida, da maior relevância e, como sabem, o PCP defende e tem apresentado propostas no sentido da valorização das carreiras e dos vencimentos dos trabalhadores da administração pública, aos mais variados níveis, profissões, competências, e, nesse sentido, esta audiência enquadra-se perfeitamente na nossa tarefa de continuar a trabalhar nesse sentido. Ora, o que aqui nos trazem é, no essencial, o anúncio de uma proposta de modelo de valorização remuneratória, ainda que não traga nem como anexo, nem como enunciado concreto de que modo é que, do vosso ponto de vista, deve ser feita esta valorização. Dizem que pode ser feita de diversas formas, o que eu gostaria concretamente, quais formas e que proposta concreta é que tem. Mas também de que modo é que os vossos anseios, expectativas e luta pelo que entendem ser justo, e certamente será, se enquadrará num processo de negociação coletiva, isto é, entre os sindicatos e a administração. Como foi referido, aliás, na exposição inicial, além dos trabalhadores que já se encontravam ao serviço das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, temos agora um conjunto bastante significativo de trabalhadores transferidos de serviços regionalizados e de direções regionais, nomeadamente as ex-DRAP, infelizmente extintas. E o que eu gostaria de saber concretamente, mas há também na área da cultura, etc., etc., o que eu gostaria de saber concretamente é se a inclusão destes trabalhadores veio acrescentar desigualdades às desigualdades pré-existentes e quais são as diferenças, enfim, significativas e, mais uma vez, como resolver este problema, naturalmente nivelando sempre por cima e não por baixo, como tem sido a panágio de sucessivos governos. E disso, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dar conta de que a ausência de outros grupos parlamentares e demais deputados se justifica porque estamos em trabalhos de comissão, há muitas audições, portanto, e é por esse motivo que se justifica essa ausência. Sendo assim, e dando por concluídas as intervenções dos grupos parlamentares, passo a palavra para a intervenção final e com a duração de 10 minutos, a Olinda Maria Martinho. Certeza, sim, sim. Dá-me só um minuto do tempo que eu não gastei inicialmente para responder aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Nós começámos este processo em janeiro de 24, quando nasceu cada um dos IPs. E fizemos-lo de forma concertada entre as 5 CCDRs, muitas vezes não conhecendo os rostos e as vozes com quem falávamos. E dirigimos um abaixo-assinado, digamos assim, uma carta com centenas de assinaturas, ainda sem a fusão de todos os organismos, aos nossos mais altos representantes, neste caso aos presidentes das 5 CCDRs.
e todos fomos recebidos por cada um dos senhores presidentes. E a mensagem, no caso da região centro, que nos foi transmitida, foi que a nossa audição junto deles seria efetiva se nós levássemos soluções. O que estranhamos, porque, digamos, nós não fomos ouvidos nem achados para a criação dos IPs, por carga d'água seríamos nós a levar uma solução. Mas estudámos um bocadinho e levámos algumas soluções, junto, como digo, da senhora Presidente da CCDR do Centro. E as soluções foram reposição de uma posição remuneratória na tabela geral da função pública, um suplemento remuneratório ou uma revisão, ou uma criação de uma tabela remuneratória única para as CCDRs, como existe, por exemplo, no Instituto Nacional de Estatística, que tem atualmente um terço dos funcionários das CCDRs. Isto foi feito em 31 de janeiro, a carta foi enviada a 31 de janeiro e as audições com os presidentes seguiram-se em fevereiro e março. Depois da resposta que foi, digamos, homogeneamente um NIM, com muita solidariedade à mistura, naturalmente, nós dirigimos uma missiva à Sua Excelência Presidente da República, que nos respondeu, faça o favor de se dirigir à Senhora Provedora de Justiça. E nós, como alunos bem comportados, em Portugal somos todos bem comportados, perante as autoridades superiores, sejam externas, europeias ou mundiais, dirigimos uma carta à Senhora Provedora, que nos respondeu que era uma matéria do foro sindical. E, portanto, seriam os sindicatos a representar-nos nesta negociação. E, portanto, depois dessas respostas, lançámos esta petição, que foi morosa e custosa de entrar no subconsciente de muitos dos nossos colegas, porque a petição pode ser subscrita por qualquer pessoa, não é? Acima de 18 anos, mas foi custosa e morosa de fazer chegar à consciência de cada um, mas de qualquer maneira cumprimos o desiderato de atingir 4.000 assinaturas, sabendo que, com um número de, não sei se são 7.500 ou 8.000, seria levada a plenário. E, portanto, eu não posso dar mais respostas aos senhores deputados, porque, feliz ou infelizmente, é a primeira vez que pessoalmente estou numa comissão, uma comissão parlamentar, e, portanto, estou pelas boas razões, não é pelas más razões, não é? Há outras pessoas que vêm aqui por más razões, nós estamos pelas boas razões, seguramente, e, portanto, não vos podemos dar mais respostas do que estas, não é? O que podemos dizer é que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, e, portanto, as soluções podemos apresentá-las através da colega Olinda, mas, digamos, tudo o que era possível fazer de forma correta, ordeira, hierarquicamente responsável, respeitadora, por aí fora, foi feito por todos e por cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigada. Não está a gravar. Desculpem. Também não tivemos resposta das duas tutelas, considerando que este ainda apanhou o 10º. Não está, peço desculpa, mas penso que ouviram. Também fizemos chegar, logo no início, ainda até às duas tutelas, à anterior Ministra da Coesão e ao atual, sem, daí a ausência total de resposta. Obrigada, João, mas só para completar. Para completar a intervenção dos meus colegas, eu vou começar por responder, uma vez que são 5 intervenções, 2 minutos cada uma, portanto, vou começar pela intervenção da senhora deputada do Partido Socialista, que me pareceu muito pertinente, estudada e de alguém que sabe o que estamos aqui a falar, e desde já lhe agradeço também por isso. O senhor Presidente da República chamou a atenção para esta situação, como, digamos, acrescentou àquilo que nós dissemos aqui. Quanto a termos uma proposta concreta, que é a sua questão, eu respondo a isto no fim para todos, embora o João Medeiros já tenha indicado as 3 situações, mas eu ainda vou especificar melhor. E também lhe agradeço o facto das possíveis soluções a reconhecer como legítimas. Em relação à senhora deputada do PSD, a quem agradeço especialmente estar aqui a receber-nos, da Lucinéia, a sua questão quanto a se este modelo é diferente dos demais institutos públicos e em que modelo nos revemos para essa valorização remuneratória, se por haver mais um vício e pela articulação nos sentimos lesados. Portanto, eu vou só responder a esta questão última, que é, eu penso que essa questão, embora não esteja aqui enquadrada nesta petição,
mas acho que posso responder por todos que não é por aí. Nós não temos problema nenhum em que a agricultura esteja aqui integrada, até porque estas CCDRs, e até passando um bocadinho para a intervenção do Sr. Deputado do Partido Comunista, na realidade, até estes acréscimos de vencimento têm a ver com essa situação, precisamente, da regionalização que não foi concretizada. E ainda bem, a meu ver, mas isto é a minha posição pessoal, porque senão, então, se isto já é assim, como é que seria? Mas pronto, mas em relação a essa questão, eu penso que muito desta justificação para estes aumentos nos dirigentes, e também até respondendo um bocadinho ao Sr. Deputado do Partido Chega, tem precisamente a ver com o facto de serem considerados uma espécie de governos regionais. E, aliás, todas as nossas competências e todas as nossas responsabilidades e todo o exercício que agora, e o aumento de situações relacionadas com realmente haver tem tudo a ver com o facto de ser a montante, aliás, também ainda reportando-me à intervenção do Partido Comunista, do deputado do Partido Comunista, nós somos trabalhadores da administração central pura e dura, nós não somos de outras profissões, embora a administração pública seja considerada, em geral, nós somos trabalhadores da administração pública central. É diferente de sermos trabalhadores das autarquias ou sermos trabalhadores de outras profissões que têm carreiras específicas. Aqui é a administração central. E no que diz respeito à administração central, e agora passando para o Sr. Deputado José Bernardo Soares, Barreira Soares, portanto, também agradecemos, porque realmente há aqui um esforço e dedicação sem os quais esta missão, que é completamente exponencial em relação ao que era antes as CCDRs, neste momento, provavelmente mantiveram o nome, mas as funções e as atribuições são totalmente diferentes. Portanto, se são mais exigentes as tarefas para os dirigentes, também são mais exigentes e quanto, até em termos de plataformas, de meios administrativos, informáticos, é tudo um boom que não foi acompanhado nem sequer de formação, por exemplo, dos trabalhadores, além da valorização remuneratória, havia aqui uma preparação das pessoas, dos quadros desta administração central, que no fundo acaba por ser uma entidade regional que também não foi assegurada. Portanto, agora, no que diz respeito mais concretamente, ainda aqui há outra questão, antes de responder à questão que é transversal a todas as vossas intervenções, há aqui uma questão que também foi levantada pelo PCP e que faz sentido, mas que também já foi, a doutora Dulcinea ainda agora mesmo falou sobre a articulação com os sindicatos. E não vou responder àquela parte em que se já articulamos com outras entidades, porque a doutora Leonor Mina e o Sr. João Medeiros já referiram que sim, que essa parte também foi assegurada. Agora, no que diz respeito à contratação coletiva, isso sim. Isso realmente é muito pertinente, porque eu própria, se calhar algumas pessoas aqui sabem bem, eu sou dirigente nacional do SINTAP, do Sindicato de Trabalhadores da Administração Pública, e está em curso o contrato coletivo de trabalho para as CCDRs, e só ainda não avançou mais, porque ele já era para ter avançado precisamente agora nestes dias, porque estávamos à espera desta audição, porque um contrato coletivo de trabalho tem que especificar, a ideia é essa, não é? Tem que haver especificações naquilo que vai ser contratado, e essa pergunta é muito pertinente, porque tem que ser na concertação social, e Portugal até é um dos poucos países que tem este órgão, tem que ser na concertação social que depois isto também tem que ser tratado. Mas acho que já foi um grande passo dos meus colegas, porque eu não estava cá quando fizeram a petição, terem feito esta petição, porque vamos ver, esta petição tem cerca de 5.000 assinaturas de trabalhadores da CCDR e nós somos só 6.000, portanto, na realidade, isto
isto representa praticamente de todas as pessoas que trabalham na CCDR. E muitos dos que não estão aqui na petição também nem trabalhavam cá, que era o meu caso. Eu nem sei sinceramente se assinei a petição, porque eu próprio não estava ainda na CCDR quando eu venho do Ministério da Educação, portanto, da Secretaria-Geral. Mas noto estes constrangimentos. Agora, em relação àquilo, uma vez que fazem, e nós agradecemos penhoradamente, porque isso acho que era uma das questões que na nossa reunião prévia a esta reunião nós questionávamos, era se os senhores deputados e deputadas estariam de acordo connosco em que isto era uma reivindicação justa e se nos iam perguntar se nós tínhamos alguma solução para propor. E temos. Portanto, é assim, eu passaria pela do meio que o João Medeiros já referiu, porque é assim, quanto à valorização das posições remuneratórias, eu posso-lhes dizer que na CCDR, onde eu trabalho, já houve técnicos, e isto ainda cria mais desigualdade, que para se fomentar e motivar a mobilidade para uma instituição tão difícil, lhes foi feita um acréscimo da posição remuneratória assim do nada. Portanto, já há uma enorme desigualdade criada pelo facto de haver pessoas que trabalham exatamente no mesmo gabinete, e até estou a falar pelo meu, que trabalho na cultura e no património, a quem, para as manter e para que fossem, foram logo para lá acrescentando-lhes uma posição remuneratória. Portanto, eu sinceramente, mesmo como dirigente sindical, não percebo muito bem como é que isto foi feito, mas também não percebo muito bem, mas também não nos interessa, nós não estamos aqui para discutir isso, como é dos suplementos remuneratórios, porque vamos cá ver, já alguém nos perguntou se havia noutros institutos e como era. Pois há, é por isso que nós estamos a pedir, desde logo aqui na Assembleia da República, os técnicos da Secretaria-Geral aqui oferem um suplemento remuneratório superior a 800 € só pelo facto de trabalharem aqui, porque é considerado um acréscimo gigante de responsabilidade. O facto de serem técnicos aqui. Eu estou-me a referir mais aos técnicos superiores, embora, como disse a doutora Dulcineia, muito bem, estejamos aqui a tratar das carreiras gerais e, portanto, também aqui estão incluídos os administrativos, os assistentes operacionais. Mas, basicamente, eu acho que, uma vez que eu também tenho que pôr um bocadinho à consideração dos meus colegas, embora este assunto já tenha sido debatido entre nós, eu acho que, uma vez que nos pedem uma solução concreta, e o que nós queremos de vós é que façam uma proposta de resolução, uma vez que, como acabou de dizer o João Medeiros, não têm assinaturas suficientes, mas não têm assinaturas suficientes porque nós também não andámos a alargar muito o âmbito desta petição, basicamente são os trabalhadores. Portanto, o que é que nós vimos aqui pedir? Vimos pedir que seja feita por vós, que são as únicas pessoas que podem fazer, uma petição, uma resolução, e percebo e agradecemos que nos perguntem nessa resolução, então afinal o que é que queremos? Em resumo, pronto, queremos um suplemento remuneratório que existe, por exemplo, na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça em termos de administração central, por exemplo, mas isto são os que eu sei porque por acaso até concorri para lá em mobilidade. O Instituto de Turismo é muito menos, mas tem suplemento remuneratório. O João também estava aqui a dizer outros qualquer, qual era? Era o INE, pois, o Instituto Nacional de Estatística tem suplemento remuneratório. Portanto, as juntas de freguesia, inacreditavelmente, não tem o INE, não sei. Pronto, não, mas, por exemplo, isto eu sei concretamente porque a nós chegam-nos reclamações. Eu posso-vos dizer que as nossas principais queixas no SINTAP, no sindicato, são mobbing profissional, que também existe nestas CCDRs, é o facto de os trabalhadores se sentirem, de uma forma ou de outra, assediados, até pelo excesso de trabalho, porque qualquer uma de nós, não, mas é que qualquer um de nós aqui presentes, pelo menos os que eu conheço aqui da CCR, nós somos constantemente pressionadíssimos para trabalhar com plataformas novas e para aparecer tudo feito, com formação ou sem ela, que nós, se não dormimos ou não trabalhamos ao fim de semana, é um problema nosso, porque as coisas têm que aparecer feitas e nós temos essa responsabilidade de as fazer aparecer. Quem faz as informações todas somos nós, portanto, estas informações técnicas todas que saem, que são da maior responsabilidade das CCDRs, são feitas por nós, que muitas vezes não temos a preparação suficiente para as fazer e, portanto, tudo isso tinha que ser equacionado também. Agora, posso-vos dizer que nas juntas de freguesia, por exemplo, não, penso que nas câmaras não, também há suplementos remuneratórios que nós temos a toda a hora queixas que são arbitrários, porque na mesma junta de freguesia, posso-vos dizer vários exemplos, só para não gastar o meu tempo com isso,
há pessoas que recebem suplemento remuneratório porque os presidentes de junta quiseram que fossem para lá, até pode ser por razões legítimas, não estamos a criticar. Mas o que é um facto é que isso do suplemento remuneratórios existe, e se nós aqui não vamos questionar se é justo, se não é, se está bem o valor, se não está, bem, isso acho que já não nos diz respeito. Eu só acho que nós estamos nas mesmas circunstâncias dessas pessoas que têm um acréscimo gigante de responsabilidade e de trabalho e, portanto, nessa matéria vim-vos pedir. Eu penso que a questão da posição remuneratória seria muito mais complicada, porque isso já nem sequer entra no contrato coletivo de trabalho e os suplementos remuneratórios é algo que nós podemos pôr no contrato coletivo de trabalho. Não é um subsídio de risco, é um suplemento. Sim, não tem nada a ver. Concluiu? Concluí, sim. Obrigada pela oportunidade. Ora, é essa. Bem, nós é que agradecemos. Desligue só, por favor. E claro que, como deputada relatora, tenho que agradecer este momento, os contributos que foram aqui partilhados. Aliás, agradecer mesmo o próprio momento de partilha, não é? Em que nos apresentaram aquilo que são os problemas, ou o problema que mais vos assola, enquanto peticionários, e informar que já foram tomadas algumas diligências, nomeadamente sobre o pedido de pronúncia por escrito ao Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial acerca desta petição. Será também solicitado ao Sr. Ministro da Agricultura um pedido de pronúncia por escrito e aos 5 presidentes da CCDR. Tal qual creio que foi uma das primeiras diligências que tomaram, nós também o faremos, portanto, e vamos fazer este pedido de pronúncia por escrito. Informar também ainda que após a elaboração do relatório, este relatório vai ser votado em comissão e será naturalmente promovido um debate no seio da 13ª Comissão, e isso ficará a cargo do Sr. Presidente da 13ª Comissão, a promoção desse debate e a apresentação do mesmo, em data que ainda não temos. E saberão, como já creio que sim que sabem, porque também já foi informado, que não vai haver discussão desta petição em plenário, precisamente pelo número de assinaturas não atingir as 7.500. Mas demais considerações que aqui foram hoje partilhadas serão naturalmente consideradas pelos grupos parlamentares que aqui estiveram e que estiveram a ouvir, e agora vamos aguardar então pelo relatório, que creio que será depois, naturalmente, dado a conhecer aos peticionários. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença e continuação de um bom trabalho, muita solidariedade pela vossa missão. Algumas pessoas eu já conheço e acompanho e sei que, ao nível da carga de trabalho, que ela é exigente e é desafiante. Por isso, desejar que continuem a vossa nobre missão nos trabalhos da CCDR. Muito obrigada e o resto um bom dia.